Meu irmão, minha irmã, você que trouxe a palavra do Senhor, abra por favor em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Antes da gente proclamar a palavra, só queria me apresentar rapidamente. Meu nome é Jennerson, eu tenho 31 anos, sou esposo de uma promessa de Deus na minha vida, que é a Jennifer, sou pai da pequena Isabela Esther, sou servo do grupo de oração Monte Sinai e servo do Mater Domini, e é uma alegria imensurável o que Deus me confiou nessa noite, que é estar pregando a palavra de Deus. Então, quando nós somos chamados, um fogo abrasador nos consome por inteiro, porque como vai dizer a palavra em Hebreus 4, versículo 12, aquilo que nós estávamos rezando, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada de dois gumes que penetra o coração e o espírito. Então, uma vez chamado, nunca mais a gente volta atrás, amém? Então, vendo isso, fica de pé, querido, porque é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, versículo 25. Levantou-se um doutor da lei para provar Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondestes bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou uma parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de ladrões que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando ele quase morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu aos hospedeiros, dizendo-lhe: Trata dele, e quando gastardes a mais, na volta eu te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Perguntou Jesus. Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Por favor, pode se sentar. Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja bem-vindo. Que Deus possa já, em sua misericórdia, tocar o seu coração mais profundo, porque essa noite é a noite da misericórdia. Meu irmão e minha irmã, da próxima vez, eu e o Arthur, nós vamos combinar, tá, Arthur? Nós vamos combinar, porque tudo aquilo que eu queria dizer na pregação, ele disse na oração. Sabe como é que chama isso, irmãos? Unidade, unção e Pentecostes. Meu irmão, quando Deus quer falar, Ele fala.
Se Ele não vai falar por mim, Ele vai falar na oração, Ele vai falar na acolhida, Ele vai falar com você na oração do terço, Ele vai falar, amém? Então olha para quem está do seu lado, atrás de você, não sei, se vira. Olha para quem está aí, fala assim: Deus vai falar. E Ele já está falando. Meu irmão, minha irmã, uma coisa é clara: aquilo que foi conduzido na oração, eu vou voltar a repetir porque isso tem que marcar a minha e a sua vida. São João Paulo II vai dizer: a maior das prisões é um coração fechado, como já nos ensinava, como já nos conduzia o Arthur na oração. E isso é uma palavra forte, meus irmãos, porque ao nosso coração só podemos abrir eu e você, entendeu? Olha para quem está do seu lado de novo, mas só a última vez, fala para ela: não feche o seu coração. Esse é o segredo, não feche o coração. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor hoje em Lucas, ela é muito providente. Ela é muito providente porque ontem a igreja celebrava a exaltação da Santa Cruz. Hoje a igreja está celebrando Nossa Senhora das Dores. E é Lucas que vai nos dizer hoje no grupo de oração: meu irmão e minha irmã, a melhor parte você escolheu. Eu quero dizer para você que esse grupo de oração vai ficar marcado na sua história, porque vai mudar a sua vida. Amém? Se você crê nisso, aplauda Jesus de Nazaré. Porque, meus irmãos, se a palavra fosse continuar mais um pouquinho, nós veríamos Jesus dizendo, nós veríamos a palavra continuar dizendo que Jesus entrou numa casa, na casa de Marta e de Maria, e que Maria se colocou aos pés de Jesus para ouvi-lo, para escutá-lo. E aí Marta foi questionar Jesus, porque ela estava lidando com a casa, e aí Jesus vai falar para ela que o seguinte: olha, Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado. É a mesma coisa que está acontecendo comigo e com você. Nós poderíamos estar em tantos lugares, nós poderíamos estar na exposição, nós poderíamos estar no pecado, mas Deus nos trouxe aqui para mudar a nossa história de vida. Você não está entendendo, querido? Porque se você entendesse a graça e a misericórdia que Deus está derramando na sua vida, e você que está nos acompanhando aí de casa, se você entendesse o rio de misericórdia que Deus está derramando sobre você nessa hora, em nome de Jesus, todo mundo podia ir para o céu hoje. Eu quero dizer que nós seremos banhados pelo rio da misericórdia. E se você ficar com o coração fechado, o rio vai vir, vai inundar todo mundo, vai batizar no Espírito Santo todo mundo, e você vai ficar para trás. Eu quero dizer para você que em nome de Jesus, essa muralha do seu coração está caindo por terra em nome de Jesus, porque o Senhor vai fazer um avivamento sobre nós pelo rio da misericórdia. Amém? Meus irmãos, mas vejamos, a palavra do Senhor hoje vai dizer o seguinte: levantou-se um doutor da lei para pôr Jesus à prova. Meu irmão, minha irmã, parece que esse discurso desse doutor parece ser uma coisa muito encantadora, porque ele sabia das leis, ele sabia dos mandamentos da lei do Senhor. E para pôr Jesus à prova, ele pergunta: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E eu amo Jesus por causa que Jesus responde toda vez, toda palavra. Se você pegar todos os evangelhos, toda vez que tem uma provação, que Jesus é provado por alguém, pelos sacerdotes, pelos mestres da lei, toda vez Jesus respondia com uma pergunta. Dessa vez o doutor perguntou: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus simplesmente responde: o que diz a lei? Como que lê? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã, que Jesus faz isso? Porque muitas das vezes o que acontece conosco
na nossa vida é que muitas das vezes a gente já está com o julgamento dentro do nosso coração. A gente já tem a resposta para aquilo que a gente acha assim: nossa, vai dar errado. É isso que eu quero que ele fale, porque vai dar errado. E aí Jesus é muito sábio em nos dizer para nós voltarmos dentro do nosso coração, para que nós possamos refletir aquilo que nós vamos dizer para Jesus. E aquele doutor da lei, conhecedor, vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Gente, isso é lindo, porque é a palavra de Deus. E ao próximo como a ti mesmo. Meu irmão, minha irmã, só isso basta. O resumo dos mandamentos é esse. Logicamente que amar ao próximo vai todos os outros mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não pecar contra a castidade, não cobiçar as coisas alheias, a mulher do próximo, assim sucessivamente. Mas resumidamente é isso. E essa pergunta de Jesus, ela tem que cair no nosso coração, na nossa vida. E assim como você nessa noite, você tem que se perguntar também: Jesus, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Porque, meu irmão e minha irmã, não adianta a gente ganhar esse mundo todo, ficar sem a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, e no final da nossa vida nós viermos a perder a nossa alma. Porque como dizia na oração, a nossa alma, mesmo que você não diga, a sua alma tem sede de Deus, a sua alma anseia por Deus, a sua inclinação é pela felicidade que só em Deus você encontra. É nesse rio da misericórdia, conduzido pelo Espírito Santo, que você encontrará a verdadeira felicidade, a verdade, o caminho e a vida que você busca. Então não adianta, nós temos que nos perguntar, nós temos que ser ousados, querido, e perguntar a Jesus: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E logicamente esperar a resposta. E talvez não seja boa, porque talvez para Jesus derramar a sua misericórdia, talvez você precisa renunciar àquele pecado. Às vezes você precisa dobrar o seu orgulho. Eu não sei o que Jesus vai te falar, mas é necessário você perguntar, querido, a Jesus. Então nós temos que ter essa consciência dessa pergunta desse doutor, que caberá na nossa vida. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus é um Deus apaixonado por nós. Porque em Gênesis, no capítulo 1, olha para você ver que coisa mais maravilhosa. A última criação feita por Deus foi eu e você, amém? E aí não foi qualquer criação. Jesus, o Espírito Santo, por ordem do Pai, chegou no Pai, e o Pai disse o quê? Deus Pai virou e falou assim: façamos o homem e a mulher, a nossa imagem e semelhança. Seria bom se todo mundo agora tivesse um espelho, né? Faz assim com a sua mão assim. Faz aí bonitinho, como se fosse um espelho, como se você pudesse se ver. Ah, melhor, todo mundo tem. Pega o seu telefone aí. Se você tiver, pode pegar, não tem problema não. Só dessa vez, rapidinho. Para o seu telefone assim, ó. Ou carrega aí a imagem do seu telefone. Meu irmão, minha irmã, acontece que essa forma que Deus criou-nos, Ele simplesmente pegou uma forma só. E aí não tem outra pessoa igual a você. Não tem, porque Deus é um Deus apaixonado, é um Deus que se compadece, é um Deus de misericórdia. E além de te fazer, querido, Ele gravou, como vai dizer a palavra do Senhor em Isaías 49, Ele gravou o seu nome na palma da mão dele. Mais ainda,
Jeremias 1, ele vai dizer que antes de você nascer, antes de você for formado, ele já te conhecia. E mais do que isso, meus irmãos, por fim, Isaías 43 vai dizer o seguinte, que ele troca reinos por ti. Passa a mão no seu cabelo assim e fala assim, Deus caprichou para valer, viu? Na sua vida, querido, você que está em casa, Deus caprichou para valer. Ô irmão, desculpa, mas vale, meu irmão, porque isso te faz mais único ainda, entende? Você tem que entender uma coisa, se você não tomar posse dessa graça que você é único, daqui a pouco nós não vamos entender essa misericórdia de Deus. Ei, você foi escolhido, você escolheu a melhor parte, e essa parte é estar com Jesus, e isso não muda. Por isso, a misericórdia dele está sobre nós nesse lugar. Mas vem cá, já que você não sentou do lado de ninguém, pergunta assim comigo assim, o que é a misericórdia? Vai, força aí, o que é a misericórdia? Pergunta, querido, vai, o que é a misericórdia? Porque aqui nós estamos falando de um homem judeu, na palavra, que caiu na mão dos ladrões, e um samaritano teve compaixão, cuidou, e ainda falou para o hospedeiro que, cuida dele, que depois eu pago o restante. A misericórdia, meus irmãos, é a virtude da vontade, da piedade sensível, que nos leva a compadecer do sofrimento do próximo, como se nós tivéssemos e sentíssemos em nós mesmos. É a misericórdia que faz-nos ter atitudes concretas de ajudar o próximo. Meu irmão, minha irmã, a misericórdia é um fruto do amor incondicional. A misericórdia parte da livre vontade, sem esperar de ninguém uma recompensa, uma volta, nada. A gente age, quem tem a misericórdia age por livre, espontânea vontade, e é uma virtude. Não são todos que têm. Mas meu irmão, minha irmã, uma vez tendo a misericórdia, o nosso coração se compadece pelos sofrimentos do outro. E dizer isso numa sociedade cada vez mais egoísta, cada vez mais fechada, com o coração atolado de fechado, trancado, isso é um desafio. Porque a misericórdia exige de nós, exige daqueles que querem ter misericórdia, o total desprendimento. E aí nós vamos trabalhar 3 coisas. Repete comigo assim, a primeira coisa. Fala comigo assim, a primeira coisa. A indiferença. A segunda coisa. O status e aparência. A terceira coisa. O orgulho. Meu irmão e minha irmã, isso é retratado no evangelho que nós lemos agora. Veja bem, meus irmãos, Jesus está dizendo que o primeiro que passou por aquele judeu que foi pego pelos ladrões, quase morto, é quem? Um sacerdote. Meu irmão e minha irmã, essa figura chamada sacerdote, ela é pesada. Concorda comigo? Isso é um respeito, é uma bênção. Isso era respeito máximo, ainda mais na época de Jesus. O que aquele sacerdote faz? Aquele sacerdote passa adiante.
Meu irmão, minha irmã, essa é a primeira coisa, a indiferença. É não se compadecer, é não estar, se colocar no lugar do outro. É o que trava o nosso coração, é o que vai fechando o nosso coração. A segunda figura que Jesus traz para nós é a figura de um levita. Meu irmão, minha irmã. Outro personagem que, entre aspas, de muito respeito, de muito zelo, de muito mesmo, meus irmãos, de zelar pela lei, zeloso, só que também é outro que passa. Por quê, meus irmãos? Porque como que será que ficaria a minha imagem se alguém me visse carregando um quase morto, todo ferido, todo chagado? O que seria de mim, sacerdote? O que seria de mim, um levita, né? Como é que ficaria a minha aparência? Provavelmente, meus irmãos, aquele que estava caído, ferido, provavelmente estava muito sujo, uma aparência não muito agradável. Já pensou isso? Não é muito diferente da realidade de nossas vidas, dos marginalizados, dos feridos, dos machucados, do que sofrem injustiça, daqueles que são de fato excluídos da sociedade. Mas, meu querido, o pior de todos os males é o orgulho. Por que que você acha, pensa comigo, um doutor da lei, por que que ele iria colocar Jesus à prova? Porque naquele momento, quando Jesus anunciava a verdade, até porque, meu querido, vamos dizer uma coisa, bem verdadeira e franca. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe uma coisa para ficar bem claro para mim e para você: onde existe a verdade, não pode haver a mentira. Onde existe a vida, não há morte. E onde existe o caminho, não há perdição. Então Jesus não podia mentir, Jesus não podia pregar a morte, Jesus não podia pregar a perdição, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o que é que foi acontecendo com aquele doutor? Porque Jesus estava anunciando a verdade, e aí foi ferindo aquele orgulho. E aí ele se levanta dizendo: olha, o que é preciso para eu ganhar a vida eterna? Não nos esqueçamos, meus irmãos, vai dizer um santo da igreja que o orgulho é a fonte de toda a perdição. E vai dizer São Luís Grignion de Montfort sobre a Virgem Maria, que por orgulho Eva perdeu o paraíso, e é pela humildade que Maria o conquista. Então, meus irmãos, a fonte é o orgulho de toda a perdição. Por isso que Jesus, ele vai continuar narrando e dizer que um samaritano passou por ali, ele estava viajando. Entenda uma coisa, quando Jesus começa a dizer, ele vai dizer que um homem saiu de Jerusalém para a Judeia, amém? Então nós podemos concluir que esse homem era um judeu, amém? Concorda comigo? Meus irmãos, nós sabemos bem que biblicamente, depois isso vai virar, já conto para vocês, mas samaritanos não falavam com judeus, amém? Como é que a gente sabe disso? Você sabe daquele encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó? A samaritana disse para Jesus: como é que tu, sendo judeu, pede a mim, samaritana, dá-me de beber?
Então, meus irmãos, existe uma misericórdia suprema que foi no tocante do coração daquele samaritano, e aqui nós podemos dizer e retratar que nesse caso é Jesus para com toda a humanidade, para conosco, que a misericórdia dele é infinita. E quem vai nos ensinar isso? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 211, vai dizer que Deus se revela e é rico em misericórdia. A palavra ainda vai mais profundo do que isso. A palavra do Senhor vai dizer que Deus adia a sua cólera para agir com amor e fidelidade para cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, há um rio de misericórdia sobre nós. E nós temos que vencer essas etapas. A etapa da indiferença, a etapa da aparência e a etapa do orgulho. Porque Deus quer de cada um de nós ações e atitudes de misericórdia. Agora eu te pergunto: quem é o seu próximo? Traga a mão ao seu coração e diz assim, com toda a fé: a minha família. Você tem um pai? Tem? Bate no seu coração e fala assim: o meu pai. Você tem uma mãe? Se não tem, se ela já foi, glória a Deus, louvado seja. Mas se você tem, bate no seu coração e fala assim: a minha mãe. Você tem filhos? Glória a Deus, bate no seu coração e fala assim: os meus filhos. Meu irmão e minha irmã, você tem esposo ou esposa? Tem, não tem? Bate no seu coração e diz: a minha esposa. Meu irmão e minha irmã, esses são os seus mais próximos, são aqueles que sofrem com você, são aqueles que também caminham com você. E é fácil, minha gente? É fácil ter misericórdia com aqueles e com aquelas que estão lá na sua casa? Eu quero ver a hora que o marido deixa 40 panelas, o copo sujo, a toalha no chão. Quero ver você clamar a Deus e falar assim: ei, Deus de misericórdia. A hora que o filho faz a bagunça, você está meia-noite cansada, ele acorda para mamar e você fala: eita glória, misericórdia, e está tudo bagunçado. É fácil, minha gente. É fácil quando o filho dá uma de rebelde, dá uma desobedecida. Quero ver nessa hora, meu irmão, minha irmã, você pegar aquelas panelas sujas, lavar em silêncio, o esposo está roncando, lindamente, né? Quero ver nessa hora você provar a misericórdia, porque é uma doação, é um ato de amor, não requer que o outro nem saiba às vezes. Meu irmão, minha irmã, veja bem, você que é mãe vai entender, ou você que é pai também vai entender. Quando o seu filho pequenininho, quando ele não falava, quando ele não fazia nada, quando ele só chorava, quando ele dormia no seu colo, que nem o irmão ali está segurando lindamente. Meu irmão, o filho depois de dormir, ele é cuidado por alguém, amém? A mesma coisa acontece com Deus, para conosco. Você dormiu no colo do seu pai ou da sua mãe, e no outro dia você acordou na cama. Me explica isso. Me explica isso. É um ato de amor, não é? Alguém cuidou de você enquanto você dormia, não é? Não é assim? Mesma coisa, meus irmãos, é com Deus. Quantas vezes lá, digo lá pela minha casa, meus irmãos, a Isabela por vezes já de madrugada eu tive que ir lá, estava com frio, simplesmente cobri-la, para ela não passar frio. Ela sabe disso, meus irmãos? Mas ela acordou no outro dia quentinha.
Eu quero dizer para você, meus irmãos, que não importa aonde você esteja, qual grau de fé que você está, em qual situação você está, eu quero dizer para você que Deus cobriu você hoje com um rio de misericórdia, cuidando de você, dizendo mais uma vez para você: calma, eu estou aqui, eu estou cuidando, eu estou derramando sobre você o meu rio de misericórdia, porque eu tenho sede de você, e você não sabe, mas você tem sede de mim. Por isso que Deus age em misericórdia, porque muitas das vezes quando nós estamos no pecado, meus irmãos, o mundo vai nos condenar, mas quem vai nos perdoar é nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém? Ah, meu querido, é muita coisa, mas glória a Deus. Mas vejamos bem, para a gente finalizar e rezar, eu só queria contar uma história que não é uma história, isso é verdade. E preparando essa pregação, me colocou muito forte o que é de fato a misericórdia de Deus. Eu queria saber aqui quem tem 30 anos, levanta a mão. Quem tem 40 anos, levanta a mão. Tem alguém que com 50 anos? Aleluia. Vamos lá, meus irmãos, quem tem 20? 25? Meus irmãos, agora eu te pergunto uma coisa. O quanto você tem rezado para você salvar a sua alma? O quanto você tem rezado pela salvação da sua família? O quanto você tem agido de misericórdia? Você tem certeza disso, que você está rezando o suficiente? Então quero te contar uma coisa. Repete comigo assim: Santa Mônica, Santo Agostinho. Decorou? Decorou? Vamos de novo, bem bonito, do jeito que vocês fizeram. Santo. Para você ter uma ideia, meus irmãos, como a misericórdia de Deus age. Pensa comigo. Santo Agostinho nasceu um filho muito talentoso, muito intelectual, filho de Santa Mônica. Mas aí o que acontece? Santa Mônica casou-se, e cujo o pai de Santo Agostinho era um pai pagão. E esse pai envia Santo Agostinho, que ainda não era santo, para estudar fora de sua cidade. E este então faz todo o seu intelecto, né, se forma e tudo mais, meus irmãos. Só que o que acontece, meus irmãos? Santo Agostinho, ele se viciou nos pecados da carne e nos pecados da impureza. E com 19 anos, ele tem uma relação. E aí nasce o filho de Agostinho. Diz comigo assim: misericórdia. Não era para acontecer assim. Diz comigo: não era para acontecer assim. Mas vamos lá, meus irmãos. E aí o que acontece? Cada vez mais Santo Agostinho, longe de Deus, longe de Deus, longe de Deus. Mas vai dizer aos estudiosos que Agostinho tinha uma única sede. Diz comigo assim: Agostinho tinha sede da verdade. Santo Agostinho tinha sede da verdade. Só que, meus irmãos, entenda uma coisa: o demônio não brinca de te levar para o inferno, amém? Mas eu quero dizer que quando nós dobramos o joelho no chão e rezamos, nenhum inimigo pode resistir ao poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabe quanto tempo Santa Mônica rezou pela conversão de Santo Agostinho? Pergunta para quem está atrás de você, do lado. Quanto tempo foi? Pergunta aí, vai. Quanto tempo foi? Quanto? Ó, eu gostei do irmão aqui. Meu irmão, minha irmã, repete comigo assim, ó: foram 33 anos. Fala aí na fé, vai.
33 anos. Alguma coisa te recorda sobre 33 ou não? Idade Cristo, pode ser? Beleza? 33 tem um significado muito importante. Já falamos sobre isso, mas vamos ater que é a mesma idade de Jesus. Foram 33 anos. E você aí está reclamando de rezar 2 horas para a conversão do seu filho? Do seu marido, da sua esposa? Diz para quem está do seu lado, você está me parecendo com cara de preguiçoso. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos desistir dos nossos, nós não podemos jamais desistir daqueles e daquelas que Deus nos confiou, porque se você rezar, Deus vai agir com misericórdia. E aí, meus irmãos, Santa Mônica, já esgotada de tanto rezar por esse abençoado do filho dela, uma vez foi a uma igreja de Cartago, bem bonitinho. E aí, meus irmãos, numa conversa com o bispo, numa direção espiritual, Santa Mônica derramou todas as suas lágrimas, todo o seu desgaste, tudo aos pés daquele sacerdote. E aí, sabe o que aconteceu, meus irmãos? A única direção espiritual mais linda que eu vi na face da terra. Sabe o que é que o bispo falou para ela? Muito simples. O bispo abençoou ela e disse assim, ó: vá em paz, continua orando, porque é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Vá em paz. Continua orando, porque é impossível que se perca a sua esposa, o seu filho, a sua filha. É impossível que se perca aqueles e aquelas pelos quais nós temos chorado e sustentado na fé. Amém? Não sei a sua realidade, mas o que eu quero dizer é que Deus está sustentando você na fé, porque você será luzeiro da sua casa. Não desiste, fica firme, porque Deus vai honrar você, e a misericórdia dele vai alcançar você e a sua família. E aí você, no dia que você trouxer o milagre aqui no grupo de oração, você vai testemunhar: a misericórdia de Deus alcançou a minha casa. Porque Santo Agostinho saiu de um pecador condenado ao inferno para ser um dos maiores doutores da Igreja Católica. Você pode aplaudir o nosso Senhor Jesus. Vamos agir com misericórdia ou não? Vamos ou não? Então eu quero dizer uma coisa para você. Quando você for ler o Catecismo da Igreja Católica, a maior parte que você vai ver são citações de Santo Agostinho. Se você estudar a vida da igreja, vai ter Santo Agostinho. Se você ver as músicas mais belas que foram pegadas pelos cantores católicos, vai ter a figura de Santo Agostinho. Junto com ele, pode pegar aí São Francisco de Assis e tantos outros. Mas o que eu quero dizer é que na profundidade desse encontro, ele, Santo Agostinho, disse: aonde estava eu quando estava fora de vós? Porque estavas dentro de mim e eu tão longe. Agora você entende porque você é um agraciado nessa noite, né? Amém? Para a gente finalizar e rezar, vamos embora. A igreja diz que existem as obras de misericórdia. Fala comigo assim: existe 2 obras de misericórdia que a igreja ensina. São obras de misericórdia corporais e espirituais. Amém? Vamos lá? As corporais. Ó, agora é com você a missão, hein? Vamos lá. Repete comigo bem bonito. A primeira: dar de comer a quem tem fome.
Dar de beber a quem tem sede. Vestir os nus. Dar pousada aos peregrinos e missionários. Assistir os enfermos. Visitar os presos. Enterrar os mortos. Se você fizer uma dessas obras, já está na glória, irmão. Vamos praticar, amém? Vamos para as obras espirituais. Fala comigo assim: dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do próximo, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Meu irmão, minha irmã, São Padre Pio vai dizer que salve almas rezando sempre. E ele termina dizendo o seguinte: mais belo que as flores são os frutos da árvore. Então pratique as obras de misericórdia que a igreja ensina, para que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como revelou a Santa Faustina, possa um dia nos acolher na sua infinita misericórdia no céu e dizer a mim e a você: bem-aventurado és tu que agistes com misericórdia.